Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa, e neste vídeo irei explicar como fazer referência de artigo em matéria de jornal, seja impresso ou eletrônico, no caso, publicado na internet, de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, vamos lá. Primeira definição sobre o que é referência: conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento que permite sua identificação. Você vai lá no jornal, você procura, geralmente está na primeira folha do jornal, os elementos identificadores que você tem que retirar para colocar lá no final, na lista de referência do seu trabalho, seja uma pesquisa, um TCC, uma monografia, uma dissertação ou uma tese de doutorado. Então, vamos lá, viu? Continuando, alguns elementos importantes que eu quero destacar. Primeiro, as referências devem ser digitadas usando espaço simples entre as linhas e espaço simples para separá-las umas das outras. Ou seja, na lista de referência que você coloca lá no final do seu trabalho tem que estar em espaço simples. As referências devem ser listadas no final do trabalho, em ordem alfabética de entrada. O último sobrenome, utilizar sempre o último sobrenome, não é o nome. A ordenação alfabética lá no final da lista de referência tem que ser pelo o último sobrenome, certo? Em ordem alfabética. Continuando. Elementos importantes. Algumas abreviaturas. Número, você abrevia, é N ponto. Capítulo, você sempre abrevia, cap ponto. Em todo tipo de referência, seja de livro, capítulo de livro, matéria de jornal, artigo de revista, sempre abreviatura. Cap ponto. Páginas ou página é P ponto. Volume ou volumes é V ponto. Obras sem data, abre colchete, S ponto, D ponto, fecha colchete. Sem local de publicação, abre colchete, S maiúsculo, ponto, L minúsculo, fecha colchete. Sem editora, abre colchete, S, ponto, N, ponto, fecha colchete. No caso de sem local de publicação, o S é maiúsculo. Os meses, todos os meses são abreviados, exceto o mês de maio. Você não abrevia. Esse aqui é o padrão da ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, para você organizar seu artigo ou matéria de jornal, ok? Artigo ou matéria de jornal. Então, vamos lá. Seja científico ou não. Eu coloquei aqui artigo em matéria de científico, não, é artigo em matéria de jornal. Vamos lá. Último sobrenome do autor. O último sobrenome. Se tiver parentesco, você coloca lá. Vamos supor, filho, neto, sobrinho, aí você acrescenta. Prenome, ponto. Observe o que eu vou chamar a atenção. Ponto, vírgula. Observe agora. Prenome, ponto. Título do artigo ou da matéria, de quem escreveu. Dois pontos. Subtítulo, se houver. Ponto. Título do jornal, em negrito. Aí você depois coloca dois pontos. O subtítulo do jornal, se o jornal tiver um subtítulo, se houver, aí você coloca lá, vírgula. A partir de agora, vírgula. Local de publicação, vírgula. Número do ano e ou volume, vírgula. Número, se houver, vírgula. Data de publicação, ponto. Chegou a data de publicação, ponto. Agora, se tiver uma seção, um caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente, você acrescenta, se tiver seção, caderno ou parte do jornal, depois do ponto. Agora, quando não houver a seção, o caderno ou a parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data. Vamos ver aqui agora um exemplo. Presta agora atenção. Aqui, ó, o exemplo com autoria. Você tirou lá uma matéria ou um artigo de um jornal com a autoria. O nome dele é Lu Aico, Ota. O último sobrenome dele é Ota. Então, como eu falei, ó, Ota, vírgula, Lu Aico. Se tivesse Ota Filho, aí seria Ota Filho em maiúscula, vírgula, Lu Aico. Então, se tiver sobrinho, se tiver neto, então coloca no final. Então,
o último sobrenome. E essa ordem que está aqui do último sobrenome é a ordem alfabética que vai lá para a sua lista no final do seu trabalho. O título da matéria ou do artigo que ele escreveu foi Parcela do Tesouro nos empréstimos do BNDES. Cresce 566% em 8 anos. Ponto. O jornal que foi publicado a matéria, ou foi publicado o artigo, foi o jornal O Estado de São Paulo. Aí você coloca agora negrito, vírgula, negrito, vírgula. São Paulo é o local da publicação, vírgula. O ano do jornal, essas outras informações que eu vou explicar, mostrar aqui agora, estou apresentando aqui agora, tudo você pode encontrar na frente, na capa do jornal, ou em são, no símbolo, no caso foi na internet, na página superior. Ano 131, vírgula, número 42656, vírgula, primeiro agosto, 1 de agosto, ponto, 2010, ponto. Eu encontrei essa matéria, ou esse artigo, Parcela de Tesouro, no caderno Economia e Negócios, vírgula, na página B1. Eles informam lá, você página B1, B2, 3. Às vezes não tem B, às vezes é só a numeração, 1, 2. Então, o artigo está no caderno Economia e Negócios. Outro exemplo. Esse foi com autoria. Se não tiver autoria, a matéria que eu vi lá no jornal não tem autoria, não tem autor. Aí eu coloco o crédito, o artigo é esse, ó, ou a matéria é esse aqui, ó. O crédito para a agropecuária será de 156 bilhões até 2015. Quando não tiver o autor, o primeiro nome da matéria ou do artigo, você coloca em maiúsculo. Se tiver artigo definido ou indefinido, você tem que colocar, como está aqui, ó, todo em maiúscula. O crédito. O crédito lá está em minúscula, lá na matéria, mas aí na referência eu vou listar colocando em maiúscula. O crédito para a agropecuária será de 156 bilhões até 2015. Ponto. Quem é o jornal que publicou? Essa matéria eu encontrei aonde? No Jornal do Comércio. Rio de Janeiro, vírgula, o ano que eles colocaram lá é 97, vírgula, o número do jornal que eles colocaram lá é o número 156, e a página que eu encontrei foi na página A3, vírgula, 20 de maio de 2014. Observe quando ele diz, olha, quando não existe, você não encontrar a parte, a seção ou o caderno, o número da página vem antes do ano. Olha aqui o exemplo, ó. P.A3,20 maio. Então, se tivesse um caderno e essa matéria estivesse dentro do caderno, eu ia colocar o nome do caderno, por exemplo, saúde e beleza, economia. Nos jornais sempre tem isso. Caderno de esporte, caderno de saúde e beleza, caderno de economia. Então, você vai encontrar caderno de meio ambiente. Aí, se a matéria estiver dentro do caderno, aí, no caso, você coloca depois do ano o caderno e depois você coloca a página. Vamos continuando, se essa matéria de jornal ou esse artigo de jornal está publicado na internet, está dentro da internet, é um jornal que está lá publicado dentro da internet. Vamos lá. Veríssimo, vírgula, L, ponto, eu posso abreviar, certo? O prenome eu posso abreviar, não esqueça disso, ó, L, ponto, F, ponto. O título do artigo, da matéria, Um Gosto pela Ironia, ponto. O jornal Zero Hora, em negrito, vírgula. O local, Porto Alegre, vírgula. O ano, 47, vírgula. O número, ponto. 16.414, vírgula. P2, página 2, vírgula. 12 de agosto de 2010, ponto. E aí se você tirou esse jornal, está sendo publicado na internet, tem lá o endereço eletrônico, você tem que colocar, acrescentar isso, ó. Disponível em, dois pontos. Coloca o endereço eletrônico, ponto, e escreve acesso em, dois pontos. 12 ago, abreviado, ponto, 2010, ponto. Ok? E, finalizando, exemplo e-mail eletrônico. Vamos supor que não tenha um autor, ou seja, sem autor está publicado lá na internet.
O título do capítulo: Professores terão exame para ingressar na carreira. É o título do capítulo. O que eu chamei a atenção é que, quando é o primeiro nome, você coloca todo em maiúsculo. Ponto. Diário do Vale é o título do jornal, é em negrito, vírgula. Volta Redonda é o local, vírgula. V ponto é o número, o volume é o 18, vírgula. O número do jornal é 55877, vírgula. Foi publicado em 27 de maio de 2010. Observe que maio não foi abreviado. Ponto. Caderno Educação, ou seja, esse professores terão um exame para ingressar na carreira, está dentro do caderno Educação, vírgula. De onde foi a página que eu retirei? Da página 41. Ponto. Aí eu coloco agora o endereço eletrônico. Disponível em, dois pontos, o endereço eletrônico, ponto, acesso em, dois pontos, 29 de setembro, abreviado, ponto, 2010, ponto. Espero que você tenha gostado e aprendido. No canal Ciência e Pesquisa, nós temos outros vídeos que tratam sobre como referenciar de acordo com as normas da ABNT, de artigo científico, de capítulo de livro, ok? Espero que você tenha gostado e um abraço. Não esquecer de se inscrever no canal, ok? Até mais.